A ideia de Antoine Griezmann vestindo a camisa do Flamengo em 2025 pode parecer um sonho distante, mas é uma especulação que mexe com a imaginação dos torcedores rubro-negros e dos amantes do futebol. Um jogador com a experiência e o talento de Griezmann poderia transformar não apenas o Flamengo, mas também elevar o status do futebol brasileiro no cenário global. Vamos explorar em detalhes como essa possível transferência impactaria o clube, o futebol nacional e a própria carreira do jogador. O impacto técnico no Flamengo. Antoine Griezmann é reconhecido por sua versatilidade em campo, capacidade de finalização e habilidade técnica acima da média. Como um atacante que também contribui significativamente na construção de jogadas, ele traria um elemento de imprevisibilidade ao ataque do Flamengo. Griezmann, que em 2025 estaria em torno dos 34 anos, ainda teria condições de jogar em alto nível, especialmente em um campeonato competitivo como o Brasileirão. Sua experiência em grandes competições internacionais como a Champions League e a Copa do Mundo seria uma influência poderosa dentro do elenco rubro-negro, ajudando o time a conquistar títulos como Libertadores e o Mundial de Clubes. Comparação com outras contratações de peso. O futebol brasileiro tem um histórico de atrair estrelas internacionais, mas a chegada de Griezmann representaria algo único. Comparado a nomes como Seedorf no Botafogo ou Dani Alves no São Paulo, Griezmann traria uma combinação rara de carisma, relevância atual e experiência. A pergunta que fica é: seria essa transferência mais impactante que a de outros grandes nomes que passaram pelo Brasil? Como Griezmann seria recebido pelos torcedores, e como ele se adaptaria à paixão e intensidade do futebol brasileiro? O potencial de marketing e imagem. Antoine Griezmann é muito mais do que um jogador. Ele é uma marca global. Com uma presença forte nas redes sociais e uma personalidade cativante, ele atrairia novos patrocinadores e ampliaria a exposição do Flamengo internacionalmente. A venda de camisas com o nome de Griezmann explodiria, enquanto o clube ganharia ainda mais relevância em mercados europeus e asiáticos. Além disso, o Flamengo poderia aproveitar a conexão de Griezmann com a cultura pop para explorar novos formatos de engajamento com os torcedores, fortalecendo ainda mais sua marca. Desafios financeiros e logísticos. Assim como qualquer contratação de impacto, trazer Griezmann ao Flamengo exigiria uma negociação cuidadosa e parcerias financeiras estratégicas. O salário do jogador seria um desafio para a realidade brasileira, mas com o apoio de patrocinadores e investidores, a transferência poderia se tornar viável. Além disso, há a questão da adaptação do jogador ao estilo de vida e ao futebol no Brasil, algo que exigiria um suporte robusto por parte do clube. Influência no futebol brasileiro. A chegada de Griezmann ao Brasil seria um marco histórico. Ele elevaria o nível técnico do Brasileirão, atrairia a atenção da mídia internacional e poderia inspirar outros grandes nomes a considerarem jogar no país. Para os jovens atletas, Griezmann seria um exemplo de profissionalismo e excelência, incentivando uma nova geração de talentos a perseguir seus sonhos. Uma conexão cultural entre Brasil e França. Griezmann sempre demonstrou interesse por culturas distintas, e sua vinda ao Brasil reforçaria os laços culturais entre os dois países. Imagine o impacto positivo de eventos envolvendo o jogador, promovendo não apenas o futebol, mas também o intercâmbio cultural. A presença de um atleta do nível de Griezmann no Flamengo poderia transformar o clube em um verdadeiro embaixador do futebol brasileiro no mundo. Potenciais repercussões internacionais. A vinda de Griezmann não se limitaria a ser uma notícia local. Ela chamaria a atenção de toda a mídia esportiva internacional, colocando o futebol brasileiro novamente sob os holofotes globais. Grandes portais e televisões ao redor do mundo acompanhariam cada passo do jogador em solo brasileiro, aumentando a relevância do Brasileirão e destacando a capacidade dos clubes nacionais de atrair grandes estrelas. Desenvolvimento de jovens promessas. Uma das maiores contribuições de Griezmann ao Flamengo seria o impacto em suas categorias de base. Jovens jogadores teriam a oportunidade de aprender diretamente com um dos maiores nomes do futebol moderno, absorvendo não apenas suas técnicas, mas também sua ética de trabalho e disciplina. Isso poderia criar uma nova geração de craques que levariam o nome do Flamengo ainda mais longe no cenário internacional. Reações da torcida e do mundo do futebol. Não há dúvida de que a chegada de Antoine Griezmann ao Flamengo seria celebrada com grande entusiasmo pela torcida. O Maracanã se tornaria o palco de memoráveis atuações, e a torcida rubro-negra teria a oportunidade de testemunhar um dos grandes nomes do futebol mundial em sua melhor forma. Além disso, analistas e comentaristas ao redor do mundo certamente destacariam a transferência como um exemplo do crescente poder do futebol sul-americano. Perguntas para engajamento. E você, torcedor do Flamengo, acredita que Antoine Griezmann realmente poderia vestir o manto sagrado em 2025? Como você imagina que seria a estreia dele no Maracanã?
Você acha que essa contratação seria a maior da história do clube? Deixe sua opinião e participe dessa discussão que promete movimentar o mundo do futebol.